Eu me chamo Richard Garrison. Você provavelmente já ouviu falar do experimento Filadélfia, aquele que supostamente desapareceu com um navio inteiro e deixou seus tripulantes fundidos ao metal ou loucos. O que muitos pensam ser apenas uma lenda urbana ou uma teoria da conspiração é, na verdade, muito real. Mas o que foi contado é apenas uma parte da verdade. A verdade inteira é algo que você não vai querer conhecer. E acredite, não estou aqui para convencê-lo. Estou aqui para avisar. Você pode não acreditar, mas, ao terminar de ouvir esta história, vai desejar que fosse tudo mentira. Para entender o horror que estou prestes a descrever, você precisa saber que tudo começou com uma simples carta. As cartas começaram a chegar sem aviso prévio. No começo eram apenas frases desconexas escritas à mão em folhas desgastadas. Eles estão voltando. O portal está se abrindo. A brecha não foi fechada. No início pensei que fosse brincadeira de alguém, mas as cartas continuavam chegando, cada vez mais estranhas. Havia diagramas e desenhos de circuitos e padrões que não faziam sentido, coisas que eu nunca tinha visto antes. Tudo mudou na noite em que recebi a última carta. Ela dizia: "Você foi escolhido. Eles já estão observando." Foi naquela mesma noite que tive a primeira visão. Não foi um sonho comum. Eu estava em um lugar que não parecia nosso mundo. Era um espaço vazio, sem céu ou chão, apenas um nevoeiro esverdeado e sufocante. Havia sombras ao meu redor, movendo-se em direções impossíveis. Então, ouvi os gritos, gritos de homens, de dor e desespero, ecoando pelo vazio. Eu vi seus rostos torcidos em agonia, sendo arrastados por algo invisível para as profundezas daquele nevoeiro. Quando acordei, estava suando frio e senti um cheiro de ozônio no ar, como se um raio tivesse atingido o meu quarto. No entanto, o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois, um homem bateu à minha porta. Ele estava em um estado deplorável, magro, com olheiras profundas e pele quase cinzenta. Parecia alguém que não dormia há muito tempo. "Você é o Dr. Garrison?" perguntou ele com uma voz rouca e trêmula. Quando confirmei, ele continuou: "Eu era um dos marinheiros no USS Eldridge. Eu vi o que aconteceu naquele dia. Eles nos mandaram para o inferno e nos trouxeram de volta. Mas não voltamos sozinhos." Eu o convidei para entrar, e o homem começou a contar o que viveu. Ele falou sobre a névoa verde que engolfou o navio, sobre os gritos dos homens sendo fundidos ao metal e sobre as criaturas que ele viu na névoa. Sombras distorcidas com olhos vazios, que observavam tudo com uma fome insaciável. "O experimento abriu um portal", disse ele, os olhos arregalados. "Não era para criar invisibilidade, como todos acreditam. Era para romper as barreiras do espaço e do tempo. Mas o que conseguimos foi rasgar o véu entre as dimensões. Abrimos uma porta para algo que não deveria existir, e agora eles querem sair." Quando ele saiu, fui tomado por uma sensação de profundo mal-estar. A partir daquela noite, comecei a sentir como se algo estivesse me seguindo. Havia sempre uma sombra no canto da minha visão, sempre desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente. Mas isso foi só o começo. Os pesadelos se tornaram constantes. Eu me via no meio do nevoeiro, cercado por figuras humanas, seus corpos distorcidos como se fossem feitos de borracha, com membros esticados e rostos congelados em expressões de puro horror. Eles me chamavam pelo nome, implorando por ajuda, mas eu não podia fazer nada. Era como se eu estivesse preso em um ciclo de sofrimento eterno, incapaz de escapar. Quando acordava, o cheiro de ozônio ainda estava no ar, e às vezes eu sentia um frio gélido, como se estivesse sendo observado. As luzes da minha casa começaram a falhar sem motivo aparente. Eu ouvia estalos e sussurros vindo das paredes, como se houvesse algo ou alguém preso dentro delas, tentando sair. Uma noite, enquanto tentava entender o que estava acontecendo, vi pela primeira vez a coisa que me atormentava,
Era uma figura alta, esguia, coberta por um manto de sombras, com olhos vermelhos brilhando no escuro. Ela simplesmente ficou parada no canto do meu quarto, me observando, imóvel. Tentei me mover, mas era como se algo me segurasse na cama. O ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Finalmente consegui acender a luz e a figura desapareceu, mas o pavor ficou. Decidi investigar mais profundamente. Comecei a rastrear sobreviventes do experimento. A maioria estava morta, suicídios, desaparecimentos ou internados em hospitais psiquiátricos. Mas encontrei alguns que ainda estavam vivos, ou pelo menos ainda respiravam. Um dos sobreviventes, um ex-marinheiro, estava em uma ala psiquiátrica. Quando o encontrei, ele estava encolhido no canto de uma sala acolchoada, murmurando palavras desconexas. Mas quando se deu conta de que eu estava ali, seus olhos se arregalaram. Você também foi tocado, não foi? Eles te marcaram como fizeram com a gente. Agora eles vão te caçar até te levar. Ele me contou como viu seus amigos serem puxados para dentro das paredes do navio, como se a própria estrutura estivesse viva e faminta. Mas o pior foi o que ele disse depois. Alguns de nós não voltaram. Eles foram levados para o outro lado. Eu ouço seus gritos todas as noites. Eles querem ser libertados, mas não são mais humanos. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente. Eu não conseguia parar de pensar naquilo, e a sensação de estar sendo seguido se intensificou. As sombras nos cantos da casa começaram a ganhar formas. Algumas noites, eu via rostos distorcidos surgindo das paredes, como se estivessem tentando atravessá-las. Eu mal dormia, e quando conseguia, acordava no meio da noite com o coração disparado e o ar denso de terror. Em um ponto, decidi parar de lutar contra o medo e fui atrás de respostas. Localizei uma cientista que havia trabalhado no projeto original. Ela estava vivendo isolada em uma cabana nas montanhas. Quando cheguei lá, encontrei uma mulher à beira da insanidade, com olhos vazios e a pele tão pálida quanto um cadáver. O que fizemos foi um erro terrível. Disse ela quase chorando. Achamos que estávamos criando um campo de invisibilidade, mas abrimos uma janela para algo além da nossa compreensão. Vimos o outro lado, onde o tempo e o espaço são distorcidos. Eles nos viram também, e agora querem atravessar. Eu perguntei sobre os desaparecidos e ela riu, uma risada amarga e desesperada. Eles não sumiram, foram levados, mas o lugar para onde foram os transformou. Eles não são mais humanos, mas querem voltar para o nosso mundo. A partir desse ponto, minha sanidade começou a se desintegrar. Eu não podia mais confiar no que via. Comecei a ter alucinações. Pelo menos eu achava que eram alucinações. Via as paredes da minha casa ondulando como se fossem feitas de água. O tempo parecia se distorcer. Às vezes, os minutos passavam em segundos. Outras vezes, uma hora parecia durar uma eternidade. As figuras sombrias estavam por toda parte, espreitando nos espelhos, nas janelas, nos cantos escuros. Uma noite, enquanto estava no escritório, as rachaduras nas paredes começaram a se abrir novamente. Eu vi uma mão esquelética emergir de uma dessas rachaduras, agarrando o ar, como se estivesse procurando por algo ou por alguém. O pavor me paralisou. Não havia para onde correr. As sombras começaram a se mover pelo chão como uma neblina densa e a figura encapuzada surgiu de dentro delas. Você não pode escapar, sussurrou uma voz na minha mente. Você já está conosco. De repente, fui puxado para dentro da rachadura. Não sei como explicar o que aconteceu depois, mas me vi em um espaço onde a lógica não se aplicava. O céu era uma massa distorcida de cores impossíveis, e o chão era uma mistura de metal, carne e ossos. Havia figuras se arrastando pelo chão, homens e criaturas que uma vez foram humanos, mas agora eram apenas ecos de sofrimento. Eles estendiam as mãos em minha direção, como se implorassem para serem libertados. A dor era insuportável.
Eu sentia minha pele queimar, como se estivesse sendo esticada e torcida em todas as direções ao mesmo tempo. Eu ouvi vozes rindo e gritando ao mesmo tempo, uma cacofonia de loucura. E então a figura encapuzada apareceu na minha frente novamente. "Você pertence a nós", ela sussurrou. E eu senti como se minha mente estivesse se despedaçando, mas de alguma forma fui empurrado de volta para a minha realidade. Caí no chão do meu escritório, encharcado de suor e com o gosto metálico de sangue na boca. As rachaduras nas paredes começaram a se fechar, mas eu sabia que aquilo não tinha terminado. Agora, estou preso em uma espiral de loucura. Não consigo mais distinguir entre o que é real e o que é ilusão. Às vezes, parece que estou vivendo em um mundo que se desintegra ao meu redor, como se a realidade estivesse sendo corroída. As sombras ainda me observam. Elas estão se aproximando, e eu sei que estão esperando pelo momento certo para me puxar de volta. Estou escrevendo isso como um último aviso. O que foi feito naquele dia em 1943 abriu algo que nunca deveria ter sido aberto. O que quer que tenha atravessado para o nosso mundo está se alimentando do medo, da loucura e do sofrimento. E não vai parar até que todos sejam consumidos. Eu sinto o ar ficar mais frio. As luzes piscam novamente e o cheiro de carne apodrecida está mais forte do que nunca. Ouço os passos no andar de cima. Eles estão aqui. Finalmente vieram me buscar. Se você está ouvindo isso, pare agora. Não vá mais longe. Não investigue mais. O portal nunca foi fechado. Ele ainda está aberto. E eles estão sempre à espreita, esperando por qualquer brecha para atravessar. O chão começa a tremer enquanto escrevo estas últimas palavras. As rachaduras estão se abrindo novamente e posso ver as figuras emergindo das sombras. Eles estão sorrindo com olhos vazios e garras afiadas. Sinto a dor voltar, como se estivesse sendo puxado por ganchos invisíveis. Eles vieram me buscar. Se eu desaparecer, não tente me encontrar. Apenas lembre-se, o que aconteceu naquele dia foi o início do fim. Não há para onde correr. O inferno foi liberado na terra e ele está crescendo. Mas o que importa é que você está lendo isso. Então a verdade finalmente foi revelada, mas lamento informar que se chegou a este ponto, já é tarde demais para escapar. Eu sabia que esse momento chegaria. Eu sabia que eles viriam me buscar. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto que o fim está próximo. Eles já estão aqui. Não há mais escapatória. Enquanto as rachaduras se expandiam nas paredes do meu escritório, vi as sombras se contorcendo e tomando forma. As figuras que me assombravam estavam finalmente atravessando para o nosso mundo. Seus rostos eram uma mistura de carne corroída e metal derretido, com olhos vazios que pareciam sugar qualquer luz ao redor. Seus braços longos e disformes se estendiam em minha direção, movendo-se com uma lentidão perturbadora, como se quisessem saborear cada segundo do meu terror. Eu tentei correr, mas o chão tremeu violentamente e começou a se desfazer sob meus pés. Senti uma força irresistível me puxando, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para dentro daquele abismo escuro. Antes que pudesse reagir, as sombras me envolveram e tudo ao meu redor se desintegrou. Eu estava sendo levado para o outro lado, para o lugar onde aqueles que desapareceram estão aprisionados, uma prisão feita de dor e desespero. Quando abri os olhos, já não estava mais no meu escritório. Eu estava em um lugar que desafiava toda a lógica, um espaço onde o céu era uma massa retorcida de cores impossíveis e o chão era uma mistura grotesca de carne pulsante, metal enferrujado e ossos quebrados. Criaturas se arrastavam ao redor, sombras distorcidas que pareciam fragmentos de pesadelos esquecidos. O som era o mais perturbador, um murmúrio constante, como uma ladainha de milhares de vozes sussurrando ao mesmo tempo,
acompanhada por gemidos e gritos distantes. Havia um zumbido no ar, como se a própria estrutura daquele lugar estivesse vibrando, prestes a colapsar. Eu vi os tripulantes do USS Eldridge. Eles estavam lá, fundidos ao chão, seus corpos se esticando e contorcendo sem parar, como se fossem feitos de borracha derretida. Eles gritavam por socorro, mas suas vozes eram abafadas, como se viessem de um lugar muito distante. Estavam presos em um ciclo interminável de tormento, condenados a uma eternidade de sofrimento. Eu sabia que seria o próximo. Senti meu corpo começar a se desintegrar, meus ossos se estalando e minha pele queimando enquanto era sugado ainda mais fundo nesse pesadelo. Foi quando ouvi a voz da entidade que me atormentava desde o início. Bem-vindo ao verdadeiro abismo, Garrison. Este é o coração do que você ajudou a abrir. Era como se a voz estivesse dentro da minha cabeça, retorcendo meus pensamentos, distorcendo minha percepção. Eu podia sentir as criaturas ao meu redor, observando, ansiosas para se alimentar da minha sanidade. Então, a entidade revelou seu verdadeiro plano. Aquilo que foi desencadeado pelo experimento Filadélfia não era apenas um erro isolado. Era o primeiro passo para algo muito maior. Eles haviam encontrado uma maneira de abrir portais para o nosso mundo e agora estavam se preparando para abrir muitos outros. Você foi apenas um dos primeiros a cair. Mas há mais. Muitos mais. Estamos em todo lugar agora. Cada rachadura na realidade, cada fissura na sanidade humana é uma porta para nós. E agora, a Terra será nosso novo domínio. Eu vi visões do nosso mundo sendo corroído por essas criaturas. Portais se abrindo em diferentes partes do planeta, cidades sendo engolidas pela escuridão, pessoas sendo arrastadas para esses abismos sem fim. As sombras se multiplicavam, infestando ruas, prédios, casas, até que não houvesse mais refúgio. A própria realidade estava sendo devorada, consumida por essas entidades que não deveriam existir. Tudo o que conhecemos estava se desfazendo e a Terra estava se tornando uma extensão daquele lugar infernal, um reino onde o tempo e o espaço eram corroídos pela loucura. Eu pude sentir o desespero da humanidade enquanto tudo ruía ao nosso redor, e então tudo escureceu. Anos depois, a única coisa que restou do desaparecimento de Richard Garrison foi esta carta. A carta que você está lendo agora. Eu sou Mark Holloway, detetive do FBI. Por anos, investiguei casos de desaparecimentos misteriosos e tragédias inexplicáveis, todos aparentemente conectados ao chamado Experimento Filadélfia. No início, achei que tudo não passava de teorias da conspiração, lendas urbanas e delírios de gente obcecada por mistérios. Mas, à medida que aprofundei minha investigação, comecei a ver algo que não podia mais ignorar. As pistas eram sutis, mas estavam todas lá. Relatos de pessoas vendo sombras nas paredes, rachaduras inexplicáveis surgindo em edifícios, luzes piscando em sincronia em várias partes do mundo. Esses eventos, embora dispersos, sempre levavam a um ponto em comum: a história de Garrison e o experimento que abriu algo que nunca deveria ter sido tocado. A carta de Garrison foi encontrada em um armário trancado no porão da antiga casa dele. Estava coberta de poeira e tinha manchas que pareciam ser de sangue seco. Ao lado da carta, havia fotos borradas de sombras se movendo em lugares onde a lógica dizia que não deveriam estar, e gravações de áudio repletas de estática e sussurros indistintos. No entanto, o que realmente me abalou foi o último parágrafo da carta. Garrison descreveu em detalhes o que estava prestes a acontecer. Algo tão terrível que o simples fato de lê-lo fez minha espinha gelar. Confesso que, a princípio, achei que fosse o delírio de um homem insano. No entanto,
À medida que estudava os documentos e cruzava as informações com os casos que investiguei ao longo dos anos, comecei a perceber um padrão. Quanto mais eu me aprofundava, mais percebia que algo estava errado. E então, começaram os pesadelos. As visões eram semelhantes às que Garrison descreveu. Nevoeiros verdes, sombras esqueléticas e figuras que pareciam me observar com fome e malícia. Sempre que acordava, o quarto parecia impregnado com um cheiro estranho de ozônio e carne apodrecida. As paredes pareciam se contorcer levemente, como se estivessem respirando. Foi em uma dessas noites que tudo mudou. Eu estava na sede do FBI, revisando os papéis e gravações relacionados ao caso, quando as luzes começaram a piscar. Um zumbido agudo preencheu a sala, como um choque elétrico constante. O ar ficou subitamente frio e senti uma presença terrível se aproximando. Ouvi um arranhar nas paredes, como se unhas longas e afiadas estivessem raspando o gesso. A sensação de ser observado era inescapável. Levantei a cabeça e foi quando vi. No canto escuro da sala, uma sombra alta e esguia, com olhos vermelhos brilhando, estava me observando com um sorriso distorcido. Tentei pegar minha arma, mas meus movimentos estavam lentos, como se eu estivesse submerso em água densa. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto a figura se aproximava. O ambiente ao meu redor começou a se desintegrar. As paredes racharam, e através das fissuras eu pude ver outro mundo, o mesmo lugar que Garrison descreveu. Era um pesadelo vivo, um caos onde o chão pulsava e se retorcia como carne viva, e sombras sem forma se arrastavam em busca de vítimas. Você abriu a porta, Mark. Uma voz sussurrou em minha mente, ecoando com um tom maligno. Agora é a sua vez de cair. Antes que pudesse reagir, senti uma força invisível me puxando em direção àquelas fissuras. Meu corpo foi arrastado para dentro do abismo, e o que vi do outro lado é algo que espero que ninguém mais jamais tenha que presenciar. Gritei por socorro, mas minhas palavras foram engolidas pelo vazio. Quando meus colegas chegaram, encontraram a sala revirada, a carta de Garrison no chão e marcas de garras gravadas nas paredes. E foi ali, no meio daquele terror absoluto, que entendi algo que Garrison talvez nunca tenha percebido. A carta que encontrei, aquelas palavras que me conduziram ao meu destino, não foram deixadas por ele. Elas foram colocadas ali pelas próprias criaturas. Elas querem que saibamos que estão voltando, mas desta vez não vieram buscar apenas uma pessoa ou uma alma perdida. Não, elas estão vindo para buscar todos nós. Essas entidades, esses horrores indescritíveis, usaram a carta como um anúncio, um aviso de sua volta. E agora, elas abriram seus portais ao redor do mundo. Estão se alimentando dos nossos medos, das nossas angústias, e logo o que restará da terra não será mais nosso mundo. Será o deles. Eles estão aqui, estão em toda parte, esperando por brechas. Não é mais uma questão de se, é apenas uma questão de quando. A terra está sendo corrompida de dentro para fora. Cada pesadelo, cada sombra no canto do seu olho é uma fissura na realidade. Eles estão abrindo portais em todo o planeta, um por um, e logo não haverá mais onde se esconder. Quando você sentir o frio na espinha, quando as luzes começarem a piscar, quando os sussurros se tornarem claros demais para serem ignorados, saiba que eles estão chegando para você também. Você foi marcado, assim como eu fui. Eu vejo agora, mesmo enquanto escrevo, as rachaduras se abrindo mais uma vez. Eles me encontraram. Não há mais para onde fugir. Só posso esperar que, de alguma forma, alguém leia isso e consiga sobreviver por mais tempo do que eu. A Terra está sendo consumida. E quando eles terminarem, o que restará não será mais nosso mundo. Será o deles. Eles estão aqui e dessa vez vieram para levar todos nós.